Eu agora vou apresentar para vocês o Renato Mandaliti, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, possui MBA em Seguros e Gerenciamento de Riscos pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. É sócio fundador dos escritórios JBM Advogados, Mandaliti Advogados, bem como da empresa de tecnologia Finch Soluções. Solução esta que foi destaque da revista The Practice da Harvard Law School. Convido o Renato agora para a sua palestra de disrupção do jurídico com o uso da inteligência artificial. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Roberto, em nome da Subsecretaria de Parcerias e Inovação. É um prazer, uma honra estar aqui falando para vocês sobre um tema que, em princípio, foge totalmente da minha área de prática, que é o direito. Eu sou advogado. E agradecer também ao pessoal da Fundação Vanzolini pela organização e dizer que essa subsecretaria do governo é muito importante para que nós, como cidadãos, tenhamos um governo melhor. Eu acho que vocês estão no caminho, então, parabéns pela iniciativa. Muito bem. A nossa plataforma ela é integrada, basicamente, em 3 pilares. Nós temos tecnologia e serviços, eu já falei para vocês do software, nós temos pessoas também, nós empregamos muitas pessoas para que elas possam trazer informação quando ela não é digital, para transformar no mundo digital. Nós automatizamos muitos serviços. Nós, no mundo jurídico, conseguimos, aí, no começo, achavam que nós éramos loucos, mas já há algum tempo nós já tínhamos desenvolvido aplicativos para o mundo jurídico para trazer informação para o advogado o mais rápido possível. Nós automatizamos rotinas de advogados, de pessoas, de auxiliares jurídicos, que muitas vezes têm tarefas rotineiras, têm muitas atividades repetitivas. Nós criamos os primeiros robôs de automação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses grandes clientes, eles têm os sistemas próprios de gestão. Então, os auxiliares jurídicos têm que buscar informação no Poder Judiciário e levar essa informação para dentro do sistema desses clientes, dessas grandes empresas. E aí nós estamos falando, por exemplo, no caso do JBM, nós temos hoje 320 mil processos judiciais sob nossa gestão. Então, vocês imaginam a quantidade de informação que tem que sair do sistema judiciário, passar pelo nosso sistema e ser inserida nos sistemas dos nossos clientes. E nós começamos a fazer isso, nós desenvolvemos um robô, uma automação para isso, e aí nós conseguimos fazer isso sem o auxílio dos auxiliares jurídicos, né, sem precisar de pessoas para fazer isso, e a rapidez e a eficácia do robô foi muito boa, principalmente em termos de redução de custo, né. Então, isso é automação. E, claro, que sem inteligência a gente não consegue trabalhar, não consegue criar e não consegue traduzir, usar e transformar o conhecimento realmente em algo útil para os nossos clientes. Então, essa é a nossa plataforma. Eu vou falar agora para vocês do caso prático, tá? E gostaria de fazer um ponto aqui. Em primeiro lugar, por que nós começamos a investir nisso, né? Porque nós precisávamos reduzir os custos. Nós não tínhamos, na medida que nós tomamos a decisão de seletizar todas as pessoas e fazer o que nós entendíamos que era o correto, obviamente isso gerou um custo. E nós tínhamos que buscar, na inovação e na automação, na tecnologia, formas de reduzir esse custo e de viabilizar a empresa no médio e longo prazo. Então, foi por isso que nós começamos a fazer. E aí, vocês perguntam, mas por que a Finch começou a trabalhar com inteligência artificial? Porque vocês imaginam que a necessidade de um escritório com esse volume de processos são inúmeras. Quer dizer, você trabalha com um volume enorme de informações que são públicas, mas informações em grandes volumes, em volume massivo. Existe uma coisa que os escritórios têm que fazer, que são cartas de circularização, ou seja, eles têm que informar os clientes todos os processos que estão sob seus cuidados, todos os dados, como ele anda, e, principalmente, possibilidade de perda. Aí tem que dizer se é provável, possível ou remota. Isso a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, você precisa fazer essas cartas de circularização. Então, vocês imaginam a dificuldade de fazer essas cartas para 360 mil processos manualmente.
Então, no momento, eu comecei a desafiar o nosso setor de tecnologia, dizendo o seguinte, olha, se eu tenho informação passada, se eu sei como os juízes estão se posicionando sobre determinados temas, por que é que eu não consigo prever com maior acuracidade o que vai ser o futuro? Já que eu sei como aquele juiz está decidindo, eu conheço a linha de pensamento dele, por que eu não consigo dar uma probabilidade de perda para efeitos de carta de circularização com maior acuracidade? Esse foi o desafio lançado. E aí, os nossos desenvolvedores começaram a trabalhar com esses dados, já no finalzinho, com esse projeto, já no finalzinho de 2013. Muito bem. Só que, nesse meio tempo, o nosso escritório foi contratado por uma grande resseguradora e eles queriam saber o seguinte, olha, nós queremos entender todos os julgamentos envolvendo planos médicos no Brasil. Nós queremos que vocês nos digam como os tribunais brasileiros, em todas as instâncias, estão se posicionando em relação a três assuntos envolvendo o plano médico, que é dano moral, ou seja, vocês sabem que hoje existe a possibilidade de uma empresa ser condenada por dano moral, multa diária, ou seja, quando a empresa é condenada a fazer algo sob pena de pagar uma multa diária, se ela não fizer, e também a questão da litigância de má-fé. Ou seja, se eventualmente o judiciário entender que a empresa não está litigando de boa-fé, existe na legislação a possibilidade de aplicação da pena de litigância de má-fé. Então, eles queriam todos os acórdãos, todas as decisões dos juízes, nesses três temas, nos últimos 10 anos. Eu disse a eles, olha, não existe essa informação, não existe essa base de dados hoje capaz de nós procurarmos essas decisões. Muito bem, eles disseram o seguinte, façam o que for possível fazer. Extraiam as informações, tudo que for possível fazer, mas eu quero de todas as regiões brasileiras e, se possível, de todas as instâncias de julgamento no Brasil. Muito bem. O que nós fizemos? Vocês se lembram que, na época, nós já tínhamos os robôs de automação. Numa primeira rodada, nós colocamos os robôs e eles localizaram, no Brasil todo, 70 mil decisões, tá? Envolvendo um ou mais desses três temas que nós estávamos procurando. E aí, quando nós demos uma olhada nesses documentos, tinha muita, eu ia falar, tem muito lixo, mas não é essa expressão, mas havia outros assuntos, né, envolvendo dano moral que não eram ligados a plano médico, por exemplo. Então, nós fizemos um fine-tuning dos robôs e rodamos novamente e chegamos ao número de 42 mil decisões. Nessa época, os nossos robôs, os bots, eles não tinham a tecnologia que eles têm hoje. E aí nós pegamos um grupo de 20 advogados que olhou cada uma dessas 42 mil decisões para verificar quais delas estavam diretamente associadas a esses três temas que estavam sendo pesquisados. E aí nós chegamos ao número de 13.362 decisões. Tá? Do Brasil todo, sobre aqueles três assuntos envolvendo o plano médico. Muito bem, nesse ponto, a história tem duas faces. Tá? Na primeira face dessa história, nós pegamos um grupo de 20 advogados que, durante 45 dias, analisou cada uma das 13.362 decisões. Então, era um trabalho extenuante, um trabalho difícil, um trabalho de fôlego, mas em 45 dias esse grupo de 20 advogados analisou e classificou numa planilha Excel todas as 13.362 decisões. Foi um trabalho muito bom, foi um trabalho que o cliente gostou demais. Mas, nesse momento, quando nós terminamos esse trabalho, aquele desafio que eu tinha colocado para os nossos desenvolvedores, ele estava já numa primeira fase. Ou seja, nós já tínhamos uma versão alfa do que poderia ser um sistema de inteligência artificial. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos um advogado, nós precisamos testar o sistema para ver se ele realmente ia funcionar. Nós escolhemos um advogado, e não necessariamente o advogado que tinha maior conhecimento jurídico, que fosse realmente, que nós pudéssemos dizer, olha, esse é o melhor. Não, nós pegamos o advogado que sabia trabalhar melhor e mais rápido com a informação. E durante 3 dias, ele ficou ensinando a máquina, ou seja, ele ficou ensinando o sistema
como ele deveria interpretar uma decisão judicial. Uma decisão judicial. E aí nós, depois desses 3 dias, nós inserimos as 13.362 decisões dentro do sistema e chegamos a um resultado surpreendente. Nós tínhamos alcançado em alguns itens 92% de acuracidade ou de acurácia, como preferem alguns. Então, quando nós olhamos isso só estava no começo, nós percebemos que tinha alguma coisa aí, tinha algo que merecia investimento, mais investimento ainda, era algo inovador, e, a partir daí, efetivamente, nós começamos a investir muito pesado em inteligência artificial, nos tornamos parceiros da IBM, e aí nós começamos a desenvolver uma série de ferramentas baseadas nesse tipo de tecnologia para auxiliar o advogado, o operador do direito, a ter uma vida mais fácil, ou, pelo menos, a trabalhar com mais informação, a poder processar um maior número de informações para tomar as suas decisões. Muito bem. Nós temos uma visão para o mundo jurídico, que é essa visão na qual nós trabalhamos, onde as empresas elas podem, hoje, começar a capturar as ações judiciais antes mesmo delas serem citadas. Antes de chegar alguém e dizer, olha, existe um processo contra você, a empresa já pode, hoje, o nosso sistema já viabiliza o conhecimento dessa ação antes mesmo dela ser citada. A partir daí, já é possível fazer o cadastro automático dessa ação, entender, capturar as informações, se ela for física, nós temos pessoas para ir até lá e tirar a cópia, capturar essa informação, fazer o cadastro automático, ler a petição inicial, ou seja, o sistema consegue ler a petição inicial e entender o que nós chamamos, quais são as causas raízes dessa petição inicial. Extrai da petição inicial quais são as razões pelas quais aquela pessoa está entrando com uma ação contra ela. E, a partir daí, você faz uma classificação mais acurada. Veja que eu só falei de pessoas até agora se o processo for físico, se precisar ir até lá para tirar uma cópia do processo e mandar para o sistema. Até aqui, tudo isso é com automação e inteligência artificial. A partir daí, a empresa hoje consegue saber, através dos nossos sistemas, se ela vai ganhar, qual a probabilidade dela ganhar ou perder aquela ação. Então, o próprio sistema faz, utilizando de algoritmos de predição, ele consegue analisar o que aquele juiz, o juiz que assinou o mandado de citação, pensa em relação àquela ação, ou seja, aquelas causas raízes que foram identificadas naquela petição inicial. A gente consegue saber como é que ele julga, quais são os fundamentos que ele usa para julgar procedente ou improcedente uma ação. E isso, obviamente, é colocado para a empresa sob a forma de dado estatístico, e ela toma a decisão se eu vou brigar ou se eu vou para um acordo. Tá? Então, vejam, até agora, nós não precisamos, basicamente, de interação humana. E a empresa pode tomar a decisão. Se ela, efetivamente, for fazer um acordo, ela já faz o acordo, tem um custo muito menor para a empresa e para o próprio judiciário. É uma ação a menos dentro daquele volume de 100 milhões que eu disse a vocês. Por outro lado, se ela efetivamente entender que ela tem razão e que ela quer defender aquela causa, porque ela entende que não agiu indevidamente naquela situação, nós já estamos trabalhando para entender daquele juiz quais são os fundamentos vencedores, isso a gente já consegue extrair, e o próximo passo agora é fazer a minuta da defesa, automaticamente, por uma técnica de assembly, ou seja, a máquina vai dizer, eu acho que esses fundamentos aqui, você pode ganhar com esse juiz. Tá? Isso não é ainda realidade, tá? Ainda não estamos nesse ponto de fazer o documento automaticamente, mas ela é uma realidade que não está muito distante. Tá? Aí você diz assim, mas você vai acabar com o trabalho dos advogados? Em absoluto. Isso vai facilitar a vida do advogado, porque o advogado vai decidir se aceita ou não aquela tese. Né? Mas essa é a nossa visão, é nisso que nós estamos trabalhando. Obviamente que vocês podem perceber a redução de custo que isso pode representar, inclusive para órgãos do governo, quando você começa a ter a aplicação de inteligência e automação em certos processos que são concatenados. Né? Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês o sistema, são slides de PowerPoint, nós fomos
nós tivemos a recomendação de não fazer ao vivo, porque nós temos um problema de Wi-Fi aqui, então nós não tínhamos condições de fazer. Mas eu já falei para vocês aqui que o nosso sistema trabalha contencioso de volume, os documentos que nós analisamos não têm padrão, não são estruturados, é complexo, nós extraímos informações em bases, utilizando algoritmos de inteligência artificial. Mas esse é o nosso sistema. Então, você entra no sistema, tá? E aqui você deposita os documentos que você quer analisar. Tá? Então, vamos dizer que sejam decisões judiciais, sejam acórdãos. Acórdãos é uma decisão de um juiz de segunda instância. Você joga esses acórdãos dentro desse sistema. O que ele vai fazer? Ele vai... já está classificado aqui, se ele quer entender causa, raiz, comarca, valor, estado, e cada um tem uma cor. Esse foi o trabalho que aquele advogado treinou a máquina por 3 dias, lembra que eu disse a vocês? Então, ele ficou colocando cores em cada um dessas entidades que nós chamamos aqui de entidades jurídicas dentro de uma decisão jurídica. Então, o juiz ele vai pintar de roxo, o autor de verde, o Estado de vermelho. Muito bem. E aí, a máquina aprendeu isso. Tá? A máquina já está dizendo o que é cada uma dessas cores. E aí, essa é uma decisão judicial. A máquina, automaticamente, ela já diz para você o que é o que e onde está. E veja, eu não estou falando disso, aqui não é busca de palavras, tá? Isso aqui é uma interpretação semântica. Então, a máquina ela entende o contexto que o documento foi produzido, ela consegue extrair informações de um contexto, utilizando ferramentas de semântica. Tá? Então, vocês veem aqui que o ano é 2011, é azul, a reclamação, eu não sei que cor é aquela, que é o claim, mas ela está mais aqui embaixo, o estado é São Paulo. Então, a máquina consegue fazer isso para milhares e milhares de documentos por minuto. Hoje, nós conseguimos processar, eu diria que mais de 20, 30 mil decisões por minuto, com auxílio da IBM, aqui dos sistemas da IBM. Então, é impossível um ser humano conseguir processar esse número de informações por minuto. Quer dizer, isso auxilia demais o ser humano na tomada de decisão. E aí a gente consegue, a máquina diz qual o percentual de certeza que ela tem, que o Estado é Maranhão, que o ano é 2008, que a reclamação é de dano moral e que o pedido é de exclusão do plano e que a decisão é procedente. Então, ela dá a probabilidade de certeza que ela tem a respeito dessas entidades. Tá? Num sistema homogêneo, isso já seria 90% em todos eles, mas aqui nós estamos trabalhando com um sistema ainda que não está completamente homogêneo, pelo menos esse é o slide que está aqui. E o que a gente faz com isso? A gente joga nos algoritmos, a gente precisa ajudar o operador do direito, ou a pessoa que precisa da informação, a tomar decisões. Então, aí você começa a trabalhar com alguns gráficos, e aí você sabe que é um gráfico de calor, para trabalhar com 3 variáveis, normalmente o gráfico de calor é melhor, você consegue saber que, por exemplo, no estado de São Paulo, a chance de êxito, ou seja, de você ter um julgamento de dano moral procedente, é de tantos %. E aí você consegue trabalhar com essa informação por estado, por cidade, por juiz. Aí a informação está estruturada e aí fica mais fácil, né? O trabalho difícil é que aí existe a importância da inteligência artificial, é estruturar esses dados para que eles possam ser trabalhados posteriormente. Então, é isso o que, basicamente, nós fazemos, é isso que a Fint faz. E eu acho que o grande recado aqui para todos nós é que a inteligência artificial veio para ficar, né? Não há como parar isso, e nós precisamos saber como utilizá-la, né? Nós temos que saber utilizá-la de maneira inteligente, principalmente para viabilizar empresas, viabilizar governos, deixar a vida um pouco melhor, pelo menos essa é a minha opinião. Eu tenho um vídeo aqui, é um vídeo promocional da empresa, mas ele traduz um pouco a essência daquilo que nós acreditamos. Ele é um vídeo de 2015, então ele tem alguns dados ainda alterados, mas ele é rápido, se vocês não se importarem, eu gostaria de passar para vocês. Tá ok?
A evolução é o melhor exemplo de inteligência aplicada. O que é supérfluo, ineficaz, custoso e moroso é extinto. Uma nova forma de fazer, mais ágil, eficiente e prática, toma conta de tudo e torna-se o novo padrão. A história nos ensina que o progresso é inerente ao homem. Fomos feitos para evoluir, para inovar e incessantemente buscar o avanço. Nos negócios também é assim. Quem fica estagnado em modelos de gerenciamento arcaicos que não atendem à crescente demanda e que, consequentemente, representam perda de tempo e dinheiro, é extinto. A tecnologia aliada ao conhecimento estão mudando o mundo e nos tornando capazes de antecipar o amanhã. O número de variáveis para a tomada de decisões aumentou. Ser capaz de captar e traduzir informações é essencial. Processar exorbitantes volumes de dados sem auxílio da tecnologia é pré-histórico. E depender dessas informações para gerenciar negócios é assumir a iminência do erro, do atraso e da ineficiência. Diariamente, nós criamos 2,5 quintilhões de bytes. São incríveis 17 zeros. Mais de 90% dos dados disponíveis no mundo hoje foram criados nos últimos 2 anos. E a tendência é que esses números cresçam exponencialmente. Já faz algum tempo que a inteligência artificial não é mais um sonho do cinema. Análise preditiva não é ficção científica, é informação lapidada em conhecimento. E quais são seus planos? Você vai continuar tentando processar o dilúvio de dados sob sua responsabilidade sem a ajuda de ferramentas de KPO de última geração? Vai desperdiçar seu tempo e inteligência em processos humanamente irrealizáveis? Não há mais espaço para espera. É imperativo antecipar-se. Somos a Fint Soluções. Aceleramos a evolução. Bom, pessoal, então é isso. Eu gostaria de novamente agradecer ao Algunes pela oportunidade e foi um prazer falar com vocês. Eu estou à disposição aí para eventuais perguntas. Muito obrigado.